E a toda a sua equipa governativa. Antes de mais, pegando nesta matéria do mau desempenho da economia portuguesa no segundo trimestre, eu queria reforçar aqui um aspecto que é muito importante, é que o Sr. Ministro, quando nos traz aqui aspectos positivos da economia, não se inibem da festa. Eu compreendo perfeitamente essa vontade. Aliás, também não se limitam por aí. Se juntar a isso a fanfarra, a coisa torna-se mais agradável, de facto. Mas a questão do desempenho no segundo semestre é, de facto, o pior a 28. E do segundo trimestre. É o pior a 28 e nós gostávamos que o Sr. Ministro me desse uma explicação, só isso. E não ouvimos nenhuma explicação sobre essa matéria, porque é um tema que nos preocupa e queremos, por parte do Ministro da Economia, que tem esta responsabilidade, que nos esclareça concretamente o que se passa. Portanto, não nos traga os truques de comparação entre períodos homólogos, quando compara um período mau com um período de desgraça, significa que os resultados, até nessa perspectiva, não seriam muito negativos. Também não nos explicou minimamente o agravamento da balança comercial. Nada, Sr. Ministro, não nos explicou. E depois falou-nos aqui sobre uma matéria que para nós é determinante, tem a ver com a previsibilidade fiscal. Mas quem rompeu com o acordo que havia entre o anterior governo, PSD com a CDS, e com o Partido Socialista, foi este Partido Socialista atual que rompeu o acordo que havia com o IRC. Portanto, se falamos de previsibilidade fiscal, bem, aqui está bem claro quem é que rompe os acordos. Depois também sobre o corte brutal sobre o investimento público e nas empresas públicas, o Sr. Ministro da Economia foge sistematicamente a esta matéria. Mas também sobre o agravamento da dívida e dos pagamentos às empresas, também nada nos é esclarecido sobre esta matéria. Já agora, Sr. Ministro, aproveitando ainda o tempo que tenho nesta ronda, queria também aqui alguns esclarecimentos que nos parecem importantes, nomeadamente nos fundos comunitários. O Portugal 2020, se lhe retirarmos o PDR, tem uma execução de 12,1, mas com o PDR tem 14,9. Se compararmos com o período homólogo de 2010, portanto, governação Sócrates, lembrem-se, 15,3. Ou seja, agora a execução PT 2020, juntando tudo, ainda é pior que o período CREN de 2010. Do Compete, a taxa de execução é 11%. Em 3 anos e meio, os senhores estão sempre a gabar e a criticar o passado. Eu penso que já tiveram mais do que tempo suficiente para justificar uma execução célere do Portugal 2020, mas aqui no caso concreto do Compete. Depois temos situações caricatas, atrasos, isto são as empresas que nos dizem, atrasos nos pagamentos às empresas, ou seja, os primeiros adiantamentos até funcionam bem, pois a partir daí é uma complexidade tremenda. Ao nível da formação profissional, então a situação ainda é mais grave. São meses e meses que as empresas e as entidades estão por receber. A desculpa é sempre, é o sistema informático que não funciona. Bem, o que é certo é que as entidades e as empresas não recebem. Depois tivemos na avaliação preliminar deste ano em relação ao programa Compete, a Comissão Europeia fez duras críticas, nomeadamente ao nível da execução, a falta de avaliação dos indicadores, não há o mínimo de demonstração dos indicadores e a avaliação destes novos programas é feita através de indicadores, nenhuma explicação, nem na avaliação do programa e não fizeram perante a Comissão Europeia. E depois, sobre as preocupações levantadas sobre o cumprimento do N+3, estamos sempre a falar de pagamentos e execução, do cumprimento do N+3 e as preocupações levantadas, nem um esclarecimento. E nós gostávamos de saber se isto está ou não está garantido por parte do Estado português. Depois, matérias muito concretas. A questão da falta de peritos por parte do IAPMEI para análise de candidaturas. Uma situação grave que se está a agravar e que requer uma resposta emergente sobre esta situação. Nomeadamente os incentivos para investigação e desenvolvimento tecnológico, temos situações dramáticas de atraso na análise destes instrumentos. Falta de peritos, queixa-se o IAPMEI. Necessidade de contratação. O Governo não responde a esta matéria. Isto cabe ao Ministro da Economia e esperemos uma resposta muito precisa para quando, como e como é que vai resolver este problema. Bem, por fim, Sr. Ministro, também ao nível de uma área que lhe compete a si, tem a ver com o Comércio Investe. Das entidades empresariais e das associações comerciais, refere-nos atrasos com mais de 2 anos.
de pagamentos mais de 2 anos. Eu tenho mails que posso-vos enviar de associações comerciais. O Sr. Secretário de Estado está a abanar a cabeça. Mas eu gostava que me esclarecesse em concreto. Se quiserem, envio o mail para verem as preocupações das entidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.